No começo, era uma aragem. A sua presença na terra era suave e doce, como o perfume das azaleias, que o vento brando do entardecer, até hoje, derrama pelas regiões bucólicas da Galileia. No início, eram as expectativas felizes. Havia onomatopeias em toda parte, e o canto-chão das massas, ávidas de esperanças, fazia-se suceder pelo pó que se levantava da sandália nos caminhos que eles todos percorriam. A presença singular de Jesus causava uma expectativa inesperada, porque Israel até então aguardava sim o Messias, que havia sido anunciado desde os primórdios da sua cultura, da sua civilização. Porém, um Messias guerreiro e belicoso, que submetesse os outros povos ao tacão político da sua dominação arbitrária, que fizesse de Israel aquele povo elegido por Deus como destaque na coletividade das nações. Israel vangloriava-se de ser o único povo monoteísta no meio do politeísmo que graçava em todos os países da terra. Era semelhante a uma ilha no imenso oceano agitado das paixões. E quando ele pela primeira vez afirmou que era o Messias de Deus, para poder levantar o ânimo das massas e conduzir as criaturas ao seu destino, as pessoas acorreram precípites na expectativa de se tornarem herdeiras da terra e poderem dominar as consciências dos povos que viessem ficar submetidas sob o tacão cruel da escravidão. Daí aquela primeira temporada na Galileia, região pobre de agricultores, de pastores, de vinhateiros, caracterizou-se por um verdadeiro balé de tranquilidade. A mensagem escorria dos seus lábios cheia de brandura. É nesse período que ele apresenta o Estatuto da Nova Era, a Carta Magna, o Sermão da Montanha. Ele transforma as suas palavras em um código que restabelece a grandeza do Código de Hammurabi, que havia sido escrito numa estela de pedra fazia vários séculos, mas que trazia as características arbitrárias da dominação política da terra. O Sermão da Montanha era um hino de doçura, era uma promessa de vida, e era, acima de tudo, um elixir para atender às necessidades imensas e às debilidades do coração. Foi esse o primeiro período do messianato de Jesus. Mulheres, homens, crianças e anciãos acorriam sôfregos para poder ouvirem-no falar e deliciarem-se
com a sua mensagem de ternura, de que tinham sede fazia mais de 400 anos. Logo depois, ele apresentou uma faceta diferente. A mensagem já não era tão suave, era semelhante a uma terapia para poder confortar as almas estigmatizadas pelo erro, dominadas pela insensatez, marcadas pelas enfermidades reprocháveis do coração. Havia momentos em que o seu verbo candente parecia uma cirurgia, amputando os membros defeituosos das almas. Noutros instantes adquiria a ternura de um bálsamo colocado na ferida aberta do coração. Em outros instantes levantava-se como uma chibata para poder invectivar contra os erros que vêm entenebrecer o coração e denigrem o caráter do homem, sendo as matrizes das enfermidades degenerativas. Logo depois, no terceiro período, a sua mensagem era um vendaval. Ela parecia levantar as massas aturdidas e falava de um reino que deve ser tomado de assalto. Falava de um reino interior que era necessário ser visitado com sacrifício pessoal, através do esforço de imergir, esquecendo-se das paisagens de fora. Aquele que não tiver a coragem de renunciar a tudo para vir após mim, não será digno de mim. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. E ao moço rico, vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, volta e segue-me. É uma mensagem revolucionária. Ela não compactua com os vícios, nem se acomoda à insensatez, nem às trivialidades terrestres. E porque era revolucionária, ela começou a perturbar os dominadores arbitrários da terra, que aceitaram o desafio da revolução, somente que ele produziu uma revolução interna, e os dominadores do mundo estavam acostumados às guerras externas. Ao se travar essa grande batalha, a batalha do homem que pronunciava uma era nova, e que exigia um homem novo que nascia das cinzas do homem velho, a calúnia, a sordidez, a traição, a ignomínia deram-se as mãos para silenciar-lhe a voz. E foi através de um artifício dessa natureza que Judas o traiu, que Pedro o negou e que ele foi plantado numa cruz. Apesar de ter sido colocado numa cruz de vergonha, ele estava de braços abertos numa atitude de complacência, de fraternidade, de solidariedade humana, em uma atitude de amor. Cordeiro que não tinha culpa, mas que deveria ser sacrificado para apaziguar o rebanho em rebeldia. E é aí que começa o real segundo período da vida de Jesus Cristo. Que homem singular é esse Jesus que se levanta num burgo modesto da Palestina e cuja voz alcança a acústica dos milênios por vindouros. Ernesto Renan, fazendo uma análise deste homem extraordinário, assevera que o seu verbo inflamado pôde modificar a estrutura da história da humanidade, e que o seu berço modesto, trabalhado nas palhas de uma estribaria, foi suficiente para dividir a história em dois grandes fastos, antes e depois dele. Os historiadores sempre se perguntaram qual era a força intrínseca de Jesus. Aqueles que travaram conhecimento com ele nunca mais tornaram-se o mesmo. Modificaram-se nas estruturas interiores e levantaram-se para novos desafios. Os historiadores interrogam como um homem
com o caráter e a inteligência de Agostinho de Hipona, pôde abandonar a sua doutrina ancestral para poder seguir-lhe pegada a pegada a mensagem libertadora e eloquente que se torna a base de uma filosofia otimista para as criaturas dos milênios por vindouros. Maniqueísta, Agostinho de Hipona seguia a tradição de Manés, ou Manu, uma doutrina que se originara na Babilônia. Havia se entregado a uma vida de prazeres, a uma vida de perturbações emocionais e de gozo. E, no entanto, ouvi falar sobre ele através da palavra nobre de Ambrósio em Roma. Ele se modificou nas estruturas mais profundas da personalidade e levantou-se para segui-lo, abandonando tudo e tornando-se o primeiro grande teórico e doutor do cristianismo. Que homem extraordinário é esse Jesus, que foi buscar um jovem gozador no século XII, no auge da sua vida alegre pelas ruas de Assis, para dele fazer o êmulo, a figura identificada, a criatura que lhe daria vida e que modificaria os destinos do cristianismo adulterado pela doutrina vigente. Que poder extraordinário tem esse homem de penetrar a massa, de atingir a criatura e de alterar-lhe em profundidade o comportamento. Ele passou diante de reis, diante de vassalos, e os comoveu, fazendo que abandonassem tronos e coroas, que abandonassem a miséria social na qual fosfilavam. Ele esteve diante de dominadores arbitrários e da plebe ignara, fazendo que aqueles dominadores se transformassem nos servos dos seus servos, e ergueu aqueles que eram a plebe às culminâncias da glória, através do martirológio, da abnegação, da dedicação total. Que homem extraordinário é Jesus! A sua força não está no verbo, porque ele falava o que todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. A sua força estava na maneira pela qual ele dizia os ditos divinos de uma forma que ninguém era capaz de dizer, impregnados de presença. A sua voz, quando caía na acústica das almas, penetrava suavemente, e a semelhança de uma balada nunca mais era esquecida, fazendo que repercutisse na acústica do coração, transformando intrinsecamente o ser e exaltando até as culminâncias da sua renovação íntima. Que homem foi Jesus! Também quantos crimes cometeram em seu nome, utilizando-se da grandeza da sua promessa. Eis que se levantaram exploradores de todo Jaez para poder dominar as consciências obnubiladas através da chantagem, da abominação e do crime. Astuciosos que se ergueram e proclamaram a necessidade das guerras santas, como se nenhuma guerra não fosse mais do que o sobrevoar de abutre sobre o cadáver das nações vencidas. E as cruzadas vergonhosas foram jogadas da Europa contra o túmulo vazio, onde não havia sequer resquícios da sua presença, para os europeus poderem roubar os tesouros dos asiáticos em nome de uma fé que se levantava na espada e na cruz para fazer que os infiéis se tornassem mártires do seu próprio sacrifício. Mas ele foi tão extraordinário que pôde sobreviver às cruzadas hediondas, em que reis depravados como Felipe Barbarroxa, o conde da Anjou, e outros se levantaram para enodoar as areias do deserto com o sangue de exércitos
atrabiliários e malformados que violavam as mulheres e que levavam a insensatez do crime em nome daquele que dera a sua vida em favor da paz. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Eu vos dou o poder de atender às necessidades e às misérias humanas. Em nome deste homem que era todo tranquilidade e doçura, a avareza de alguns e a esperteza de outros fizeram que as guerras se sucedessem, mais tarde em tribunais arbitrários que se diziam santos, para poder extorquir a fortuna dos poderosos da terra que se não lhe submetiam aos caprichos. E ele sobreviveu. Um dia Lord Bacon terá a oportunidade de dizer: uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo, à negação, mas uma filosofia profunda leva o pensamento do homem à verdadeira religião. Ele havia bebido essa filosofia profunda da palavra de Jesus. As doutrinas da época apresentavam uma filosofia barata, superficial, mentirosa, que tornava as criaturas materialistas, rotuladas e religiosas por interesses sociais. Mas aqueles que penetravam na filosofia profunda do Galileu, esses se transformavam religiosamente. Ele impregnava essas almas, dulcificava-as, transformava-as em profundidade e fazia que a partir daquele momento elas não mais se pertencessem, passavam a pertencer-lhe. É nesse período que ele desperta as consciências e atinge o iluminismo do século XVIII. Voltaire, Condorcet, Montesquieu, Diderot, os grandes teóricos da filosofia, vão encontrar no Evangelho a liberdade das consciências politicamente. A França proclama a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que havia bebido nas lições admiráveis desse homem, que a todos declarava irmãos, que abolia o regime de privilégio de casta, de classe, de cor, de nascimento, de sangue, e dizia que todos são iguais diante do Pai amantíssimo. Por isso mesmo ele se nos dizia irmão nosso, filhos todos nós do mesmo Pai de amor. Que homem extraordinário Jesus, que vai buscar um grande filósofo como Albert Schweitzer e leva-o para a intimidade da África, a fim de atender a pessoas tuberculosas, leprosas, quando essas enfermidades dizimadoras no começo do século XX ceifavam milhões de vidas em toda a terra. E ele quem, através da boca de Schweitzer, irá dizer que a civilização ocidental deve à África 400 anos de escravidão negra, e que era necessário pagar essa escravidão negra através do holocausto de amor dos homens de epiderme branca. Por isso Schweitzer colocou a sua cruz de fraternidade médica em pleno coração do Congo belga, em Lambaréné, na província e país do Gabão. E dali, como profeta das selvas, ele mandou uma mensagem enternecedora ao mundo, que até hoje comove os corações. Que homem é esse Jesus, odiado por uns, hoje como ontem? Como asseverava Hegel, os grandes homens são medidos dos pés até a cabeça, mas os homens extraordinários são medidos da cabeça para cima, pela pujança dos seus ideais, pela grandeza do seu pensamento, pela força da sua realidade. A terra que sempre teve homens grandes de estatura e poucos grandes homens de valores éticos morais, levanta periodicamente aqueles que se opõem a Jesus,
porque tem apenas a grandeza da dimensão métrica, mas não a grandeza transcendente do idealismo verdadeiro. Odiado hoje e perseguido em alguns arraiais da humanidade, é amado por outros a ponto de levá-los ao sacrifício da existência corporal, cantando hinos de verdadeira alegria. Quantas pessoas imoladas nos laboratórios da ciência hoje, pesquisando o HIV, o HIV-LT, esses tremendos vírus que ameaçam de extermínio a humanidade. Por amor do crucificado, eles estão dobrados sobre provetas e microscópios eletrônicos, estudando a estrutura e as mutações dos vírus, para poder salvar as massas desse fanal desastrado que a nossa inconsequência gerou através da conduta promíscua da nossa vida íntima. Ah, Jesus! Que poder extraordinário ele tem de transformar as pessoas em profundidade. Narra o irmão X, pelas venerandas mãos de Francisco Cândido Xavier, que antes dele vir, o poder arbitrário governava a terra. Caio Júlio César Otávio havia ascendido ao poder de Roma, e para a surpresa geral, esse homem, que era o único do segundo triunvirato, conseguia governar Roma com mão de justiça e mão de bondade. A sua vida se havia tornado tão extraordinária que mais tarde ele seria considerado César, seria divinizado pela mentalidade romana. Caio Júlio César Otávio, cognominado Augusto, sentia que naquele momento em que ele estava governando os povos, pairava uma aragem de ternura. A terra pareceu tranquilizar-se momentaneamente. Os generais não estavam reencarnados. Os belicosos silenciaram as suas armas, e no lugar deles floresceu a filosofia, a poemática, a escultura, a arquitetura e os grandes vates do pensamento. Passaram a chamar-se Horácio, Virgílio, Tito Livio, Salúcio, Mecenas, cantando as glórias da beleza da antiga Atenas, em um reverdecer de esperanças para a humanidade cansada da guerra. Ainda estavam abertas as feridas do fracasso de César, assassinado por Brutus. Ainda estava presente na consciência romana o insucesso de Marco Antônio, que preferira o suicídio com Cleopatra, quando foi mandado buscar na condição de ilota para ser conduzido pelas ruas de Roma. O segundo triunvirato também fracassara. Agora Augusto se fazia acompanhar de pensadores, e esses pensadores davam beleza a esse período épico, histórico e poético da civilização romana, que precede o ano número 1 do advento do cristianismo. É desse período que Augusto do Foro, diante das imensas construções de mármore, ouve as declamações comovedoras de Virgílio, de Horácio, e se comove até as lágrimas quando os oradores cantam o hino ao sol. Ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que não possas ver nunca mais nada que se equipare ao Império Romano, porque o sol nunca se escondia, estava sempre brilhando sobre terras romanas. Os historiadores perguntam por quê? O que é que aconteceu à humanidade? Somente uma visão transcendental, a visão do espírito, para explicar essa mudança do comportamento sociopolítico da humanidade. E a resposta é que naquela época estavam reencarnando-se na Terra os que iam anunciar o advento da Era Nova.
estavam reencarnando-se os embaixadores do reino de Deus. E eles vieram preparar a túnica nupcial para o grande noivado de Jesus com a humanidade. Noivado que começa numa noite fria do mês de abril, de céu transparente salpicado de estrelas, quando numa manjedoura um casal cansado em Betlehem repousa, e a mulher com dores dá à luz aquele que seria a luz do mundo. Mais tarde, depois de Constantino, preferem recuar a data do seu nascimento para 25 de dezembro, a fim de colocá-la no solstício, na festa pagã, na Saturnália, e apagar a herança pagã com a presença de Jesus. Mas será importante a data em que ele nasceu. A história severa que foi entre 4 e 8 de abril. Roma caracteriza como amanhecer de 25 de dezembro. O importante é que ele nasceu. Nasceu e trouxe a sua mensagem, que até hoje nos reúne aqui, quase 2000 anos depois, para podermos amadurecer as nossas reflexões. Ninguém como ele faz que mergulhemos em nosso mundo íntimo, para no insondável do ser perguntarmos por quê? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E em homenagem a ele, todos os anos, as criaturas se reúnem para celebrar o seu aniversário. Todos os anos, as criaturas se unem para pensar naquela noite maravilhosa. Assim também aconteceu em uma noite numa cidadezinha da Áustria, Oberndorf, próxima de Salzburg, no Tirol, quando um jovem sacerdote teve a ideia de verificar como estava o órgão e os seus pedais. E ao sentar-se no velho órgão, Joseph Mohr, um sacerdote pálido, de olhos azuis louro, magro, percebeu que o órgão estava afetado. Por mais que ele comprimisse os pedais, nada mais saía do que o vento dos foles. Mas era o dia de Natal. Em Oberndorf, os aldeãos estavam acostumados a celebrar o Natal com a música. Uma música que evocava a manjedoura. E o sacerdote humilde, meditando nisso, começou a pensar: que será do meu povo quando chegar a hora da missa do galo que irei celebrar? E Joseph Mohr era filho de um soldado com uma costureira. Era filho ilegítimo. Desde cedo ele aprendeu a tocar violão. Tinha uma tendência para os instrumentos de corda e também cantava com uma doce voz de flauta. Graças a isso ele pôde formar a sua cultura. E certo dia, enquanto ele tocava e cantava, um sacerdote convidou-o a entrar no seminário. Ele foi dedicar-se a Jesus e então se ordenou sacerdote. No ano de 1814, ele veio para Oberndorf, aquela aldeia perdida entre os picos nevados do Tirol. Ali ele começou a amar o seu rebanho e a celebrar a noite de Natal. Mas agora o órgão estava quebrado. Que seria dos aldeãos? Eles se preparavam normalmente para a missa do galo. Não podendo tocar, ele percebeu que o violão não seria um instrumento adequado para recordar Jesus. Então, já ao cair da tarde, ele se recolheu à sua cela e então começou a escrever. Ele havia visitado um casal que tiveram um filhinho. Era inverno, e quando ele for abençoar a criança, a mãe carregava
coberta de tecidos que a agasalhavam. Ele guardou aquela cena bucólica e lembrou-se como teria sido aquela noite de recuados 19 séculos atrás. Como estaria a Mãe Santíssima embalando seu filho ali diante das palhas úmidas da estribaria. Então ele tomou da caneta, ele tomou do papel, dobrou-se e sentiu uma inspiração inusitada. Ele não era compositor, nunca havia escrito nada. Como se uma mão divina tivesse pousado na sua mão, ele começou a escrever: Stille Nacht, Heilige Nacht, noite feliz, noite sagrada, Stille Nacht, Heilige Nacht. A mão deslizava e de repente ele havia escrito 6 estrofes singelas, com palavras suaves: noite feliz, noite de amor. Ele ficou comovido, mas já eram 18 horas. A noite havia caído sobre Oberndorf. Ele lembrou-se de um amigo que era mestre de escola, que morava ali perto em Arnsdorf, uma outra aldeia, e que era um homem dedicado à música. Diferentemente do que lhe havia acontecido, Gruber havia aprendido a tocar música escondido do pai. Seu pai era um comerciante abastado e achava que a música não era uma profissão digna para quem pretendia enfrentar a vida. Ele estudava as ocultas, ia tocar órgão com o pároco local. E um dia, quando o pároco chamou seu pai para ouvir o órgão, seu pai fascinou-se e permitiu que ele estudasse música. Mas ele também fez o curso de professor e se tornou mestre de escola em Arnsdorf. Então, Mohr correu a Gruber. Ele morava em cima da pequenina igreja, ou melhor, da pequenina escola da paróquia. E Mohr falou-lhe: a missa do galo sem uma música especial de Natal. Havia lhe trazido aquela música, mas tinha apenas a letra. Faltavam poucas horas, não havia tempo sequer para ensaiar. Pedia-lhe que ele se dedicasse, que ele procurasse compor algo, que se permitisse inspirar. Pedia-lhe e foi correndo para preparar a igreja. Franz Xaver Gruber sentou-se ao órgão, colocou a letra e, tomando de 3 acordes básicos da música, começou a tocar suavemente. Começou a escrever. Às 10 horas da noite ele estava ao lado de Mohr. E Mohr então com ele fez um pequeno ensaio ao violão. A música havia sido composta para 2 vozes, para violão e para coro. Quando os aldeãos chegaram e viram a igreja silenciosa, não sabiam entender o que se houvera passado. Josef Mohr deu um sinal a Gruber. Ele acercou-se e enquanto um tocava o violão e cantava, o outro fazia o contracanto e o coro entrava no estribilho: noite feliz, noite de paz, nasceu Jesus. As pessoas começaram a murmurar a melodia simples. E naquela noite de Natal de 1818, em Oberndorf, nascia a mais extraordinária música de Natal, que se perpetuaria através da história pelos tempos em fora. Josef começou a chorar de alegria. Gruber abraçou, mas a música ficou esquecida. No próximo Natal, o órgão estava muito bem. No outro Natal, o órgão estava muito bem. Mas de repente o órgão deu o mesmo defeito e foi mandado buscar um homem que era um dos maiores conhecedores de órgãos para consertá-lo. Era 1825. E enquanto ele estava consertando o órgão, ele viu o original de uma letra, de uma música:
Ao consertar o órgão, ele tocou-a. A música pareceu encher a igreja de um aroma celeste. Deu uma luminosidade estranha. Ele pediu permissão aos autores para copiá-la. E a partir daí começa a saga de Silent Night, Holy Night. A música vai se desdobrando. Em 1831 ou 1832, a família Strasser, da Áustria, que vendia luvas, vai a Leipzig, a uma grande exposição. E a família que tinha vozes angélicas, rapazes e moças, para atrair clientes em Leipzig, começa a cantar. A música penetra nos corações. Stille Night. Ai, noite feliz. Heilige Nacht. Noite sagrada. Mais tarde, por volta de 1835 ou 1836, a música viaja para os Estados Unidos através de Franz Wagner. E ela é considerada uma canção tirolesa. Ninguém lhe conhece a origem. Passam-se os anos. Ela começa a ser cantada. E Joseph morre com pneumonia, pobre e desconhecido, por volta de 1850. O rei da Prússia, através do maestro do seu coro, procura saber a autoria dessa música. O admirável Frederico Guilherme deseja saber quem foi o autor. Asseverava-se que pertencia a alguém da família Haydn. Quando Gruber toma conhecimento da revolução que a suave canção estava causando às criaturas, ele faz uma carta ao rei da Prússia e explica a origem dessa música, que foi inspirada pelo mundo espiritual. O rei da Prússia manda que em todas as cópias constem os nomes de Mohr e de Gruber. Em Oberndorf se erguerá mais tarde uma estátua em homenagem aos dois, e a música atravessa os séculos e se torna a canção de Natal. 1914. Trégua na Primeira Guerra Mundial, a guerra mais selvagem de toda a história da humanidade. Em homenagem ao nascimento de Jesus, há uma trégua no front. Do lado de lá, o país de nenhum. Do lado de cá, a Germânia. Cai neve. E quando a neve tomba sobre a terra, uma voz sai do front alemão, cantando suavemente: Stille Nacht, Heilige Nacht. Os soldados ingleses ouvem essa melodia e, tomados de emoção, começam a cantar de cá: Silent Night, Holy Night. Adiante, as tropas francesas começam a cantar no seu idioma. E naquela noite inesquecível de Natal de 1914, em plena guerra, no momento de paz, a música é ouvida no front de batalha. Mais tarde, 30 anos, a Tchecoslováquia jaz sob o jugo do nazismo. É Natal. Um coronel das forças SS entra no orfanato no ocidente da Tchecoslováquia. As crianças olham-no um tanto assustadas. E ele se comove com aquelas crianças que o temem. E para quebrar aquele momento de tensão, ele pergunta: alguma dessas crianças saberia cantar Stille Nacht, Heilige Nacht?
Duas crianças de mãos dadas aproximam-se e começam a cantar em alemão. A música enche o orfanato de suave melodia. Mas de repente as crianças param, dão-se conta, na Tchecoslováquia, somente quem falava alemão eram judeus. As crianças se revelaram, são crianças judias, elas recuam pálidas. O coronel tem lágrimas nos olhos, ajoelha-se a carinhas. Não tenham medo, cantem novamente. Noite sagrada, noite feliz. As crianças cantam. 8 anos depois, a Guerra da Coreia está no estridor da sua batalha. Um jovem soldado, John Turner, está à porta do seu acampamento. É Natal. Ele está pensando na América. O calor tropical é terrível. Ele tem medo de morrer ali naquele país estranho, de costumes estranhos. Ele tem medo de morrer. E nessa expectativa dolorosa aparece um grupo de crianças. As crianças coreanas sorriem para ele, dão-se as mãos e cantam no idioma coreano: noite de paz, noite feliz. Estava consagrada esta canção, que é cantada em mais de 500 dialetos e idiomas, no russo ou no português, no polonês ou no tcheco, no eslavo ou nos dialetos da Cordilheira dos Andes, ou dos países perdidos dos Emirados Árabes, e que nasceu numa noite de Natal de 1818 em Oberndorf, homenageando o menino nas páginas modestas de uma estrebaria. É por isso que o Natal tem um significado tão profundo, que o Natal tem uma representação tão grande. É por isso que, ao se aproximar o Natal, reverdece a esperança do coração das criaturas, e a figura de Jesus parece renascer no âmago dos nossos sentimentos. A sua presença se torna generosidade, e nós podemos repetir baixinho, como a canção de Joseph Mohr e de Gruber: noite feliz, noite de paz. Pobrezinho nasceu em Belém. Jesus permanece guiando as nossas almas, enquanto deixarmos que Ele nasça e renasça. Ele estará cantando a mesma melodia em qualquer idioma que um dia comoveu a alma de Joseph Mohr e de Gruber. Ele estará repetindo: Stille Nacht, Heilige Nacht, noite feliz, bom Natal, paz de consciência, Jesus nasceu. Muita